Olá, o companheiro boiadeiro, o amigo investidor, de certo que devem ter reparado que nesses últimos tempos a gente até meio que perdeu um pouco o costume de falar em queda no preço do boi aqui nesse nosso espaço, né? Mas essa semana recém-terminada foi uma semana de altos e baixos na nossa praça boiadeira. A parte principal da explicação para essa situação é que a gente passou aquele período de maior demanda no comércio atacadista de carne, né, que é quando os distribuidores refazem os seus estoques, né? Então esse efeito do crescimento da demanda também pressiona o preço no sentido de morro acima, né? Bom, passado esse período, o que aconteceu, né? O frigorífico agora vai testar o mercado, né? Vai dizer, olha, o preço agora caiu. Se der certo, se o pecuarista aceitar, tudo bem, segue o baile. Se o pecuarista resistir e resolver parar de vender, aí o dono do frigorífico vai devolver aquelas quirelas que ele tirou da cotação, né? E segue o barco também do mesmo jeito, vamos em frente, né? Mas o companheiro boiadeiro não precisa se preocupar excessivamente com essa questão, porque os fundamentos do mercado, a lógica do mercado, são bastante favoráveis nesse momento ao lado do pecuarista, ao lado do companheiro boiadeiro, né? Então, por exemplo, na questão da oferta de gado terminado, a situação não mudou substanciosamente, né? A gente tem ainda uma oferta muito apertada no Brasil inteiro e não se vê a perspectiva, pelo menos no curto prazo, de essa situação melhorar, ou seja, de aparecer boiada terminada no mercado, porque boi gordo não dá em árvore, né? Então a gente só deve ter uma melhora na oferta a partir do final de agosto, começo de setembro, quando devem começar a chegar no mercado, né, aqueles lotes engordados aí na parte final da temporada do confinamento. Tem um certo tempo daqui até lá ainda, né? Em relação ao consumo interno, nós tivemos aí, de fato, uma melhora nas vendas, né, no balcão do açougue nesse período recente, agora da virada do mês, por conta do pagamento do salário ao trabalhador empregado, né, e também porque muitas regiões do país estão começando a reabrir o comércio em geral, né, a iniciar o relaxamento daquelas medidas de distanciamento social por conta da Covid-19. E aí a gente tem a volta de uma demanda importante, que é da parte de bares, restaurantes e lanchonetes que funcionam no horário comercial e representam uma parte significativa do que se vende de carne no mercado interno, né? E em relação às exportações, a gente teve uma primeira semana de julho bastante positiva, né? Embora tenha sido registrado uma ligeira queda em relação à primeira semana de junho. Mas isso não quer dizer que seja uma tendência de mercado, porque, primeiro, a queda foi muito pequena, né? E segundo, o mês de junho foi um dos melhores da história do setor exportador brasileiro, né? Então, uma pequena diferença sobre uma base muito forte, sobre um volume exportado muito alto, não significa efetivamente motivo de preocupação para o setor. Bom, o que a gente tem daqui para frente? É importante o companheiro pecuarista notar que nesta semana o mês entra na sua metade derradeira, né? E é nessa hora que normalmente o dinheiro do trabalhador brasileiro cria asas e começa a ir embora. Isso pode ter uma influência significativa na demanda interna, né? Em relação às exportações, né, o comprador de boiada vai continuar batendo naquela tecla de que é possível que a China adote algumas medidas restritivas à carne brasileira por conta aí dos casos de Covid-19 nos frigoríficos, mas isso é só uma hipótese, né? A China suspendeu os embarques de 6 frigoríficos, 2 de carne, 2 de frango e 2 de porco, né? Mas isso foi meio que um aviso para o Brasil, olha, vocês prestem atenção na situação da Covid dentro da indústria, que nós estamos prestando atenção nisso também, então tomem cuidado, né? Porque até se fosse para haver uma medida mais ampla, ela já teria sido tomada. E por outro lado, a China também está precisando muito de proteína, continua precisando bastante de proteína e nesse momento não tem ninguém no mercado que possa fazer esse fornecimento, não na quantidade que o Brasil tem, né, para vender nesse momento.